Olá, nação tricolor, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal BAPSB, Robson Custódio aqui na área. Vamos ao plantão do BAP Esquadrão de hoje, apresentando aqui o cortes do canal Gol TV com o jornalista Jonas Stelman. Por sinal, fazendo revelações aqui, comentários aqui bombásticos sobre demissão ou não do Rogério Ceni. Tudo isso e muito mais após a vinheta. Taca na tela. Grupo Bahia, amor e paixão. Este conteúdo tem um oferecimento da RJH Administração de Condomínio, segmentos de limpeza predial, emissão de boletos, apoio jurídico e cobranças. WK Projetos e Serviços, segmentos de implantação de individualização de água, pintura e reforma predial, troca de telhas e pequenos reparos. Orçamentos, DDD 71, 33, 62, 52, 62. Esse comentário aqui é a voz do torcedor. É a voz do torcedor do Esporte Clube Bahia. Vamos acompanhar esses cortes. Vitória do Clube de Regatas do Flamengo pelo placar de 2-0. 2-0. A gente vai falar, meus amigos, sobre o Bahia. A gente vai falar sobre a vitória do Flamengo, que não fez o mínimo esforço para vencer esse jogo. Esforço nenhum. Bastou ser um time um pouco mais ousado. Bastou ser um time um pouco mais organizado. Mas vou baixar o tom de voz, porque não adianta a gente mais gritar. Não adianta espernear. Eu quero ver qual vai ser hoje o comportamento de muita gente que passa pano pro trabalho do Rogério Ceni no Bahia. E aqui a gente tá para analisar os fatos. Aqui a gente tá em respeito ao torcedor, tá para analisar os fatos, não os interesses próprios. Não dizendo que alguém tem interesses próprios. Hoje eu não vou gritar, hoje eu não vou espernear. Iniciando a live falando sobre a atuação do Bahia, eu digo o seguinte: atuação digna de demissão de treinador. Atuação digna de o treinador ir pro vestiário para poder se despedir do elenco. Atuação digna de ninguém conseguir olhar um na cara do outro. Eu achei que o Bahia não pudesse piorar. Eu achei que o Bahia não pudesse jogar pior do que vem jogando em outras partidas. Eu não achei que o Bahia ele pudesse acovardar mais do que se acovardou hoje. Com todo respeito, eu sei que vocês são um pai de família, eu sei que vocês têm aí as suas condições pessoais, mas eu não tô atacando e nem vou atacar aqui nenhum familiar, nenhuma condição de vocês pessoal, o homem, o ser humano, mas eu vou atacar com vontade, coisa que vocês não fizeram hoje no jogo. Eu vou atacar a inoperância, eu vou atacar a covardia. Hoje vocês foram um time de covarde, cara. Hoje, mais uma vez, o torcedor do Bahia foi pra Arena Fonte Nova, lotou a arena, fez uma festa, um jogo pra você se consolidar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E vocês se acovardam, vocês entram tremendo pra poder enfrentar o Flamengo. Que tipo de atletas? Vocês não têm capacidade de vestir a camisa do Bahia, cara. Vocês não têm capacidade de jogar num time com peso da camisa do Bahia, cara. Porque é inadmissível vocês estarem nesse time e entrar tremendo pra poder enfrentar um Flamengo que tá com um técnico que é um ex-jogador de futebol. Inadmissível vocês entrarem em campo derrotados. O Bahia entrou em campo derrotado, sem saber o que fazer, perdido, com medo. Que tipo de profissionais são vocês, cara? Que já entram em campo com semblante de derrotado e de medo contra um Flamengo que não vinha jogando bem, que tá no início de um novo trabalho. Hoje era o dia pra vocês ir pra cima. Hoje era o dia pra vocês botarem o Flamengo um pouco mais na parede. Hoje era o dia de vocês aproveitar que o trabalho tá no início, tá numa mudança de metodologia, tá numa mudança de filosofia de trabalho. O Bahia já entra derrotado em campo, velho. Que lastimável. E lastimável, se não foi a pior atuação de um time que eu vi nesse Campeonato Brasileiro. Tá muito perto. Não é possível que só o torcedor tá vendo que o trabalho do Rogério Ceni é pífio, patético, cara. É horroroso. Rogério Ceni, você como goleiro era top to fly.
Como treinador, você é horroroso. E tem gente que consegue fazer o malabarismo pra defender o trabalho do Rogério Ceni. Acabou o discurso de que nós estamos no alto da tabela do Campeonato Brasileiro, nós estamos vivos na Copa do Brasil. Não tá! Vocês estão respirando por aparelhos no Campeonato Brasileiro com um time milionário, com peças como essa, com jogadores como o Lúcio, jogadores como o Caio Alexandre, Jean Lucas, Depena, que entrou hoje. Por que vocês entram com medo pra enfrentar jogos grandes, cara? Vocês não têm condições mínimas de estar vestindo essa camisa, porque o Bahia, a partir de agora, vocês precisam ir pra time da Série B, porra! Vocês precisam ir pra time da Série C, porra! Porque lá vocês não vão ter pressão! Lá vocês não vão ter jogos grandes, lá é só jogo pequeno e mequetrefe! Lá é só jogo pequeno, porque vocês têm medo de jogo grande, cara! Vocês já entram derrotados em campo! Ah, é o Flamengo, gente, meu Deus do céu! Cara, vocês ficaram olhando o Flamengo jogar, vocês ficaram vendo o Flamengo o tempo todo trocar passes, com medo de agredir o Flamengo, como se o Flamengo fosse teu irmão mais velho. Que vergonha, cara. Eu tô envergonhado porque eu, Clóvis, Daniel, a gente ficou defendendo esse Bahia aqui à torta direito o ano inteiro. O Daniel não, mas eu fiquei aqui defendendo. E você vê um time covarde, cara, jogando em casa. Vocês não podem jogar num time de Série A, porque vocês não podem jogar jogos grandes, porque vocês são cagões, vocês têm medo, velho. Vocês têm medo. Vocês têm que jogar na Chapecoense. Volta pra Chapecoense, Everaldo. Tassiano, vai jogar num time de Série B, vai jogar num time de Série C. Lá não tem pressão, porra. E o pior é que o time dentro do gramado fica sucumbindo, e aí olha pro banco e vê o Rogério Ceni com mais medo ainda. Geralmente, quando você olha pro banco, porque você tá assustado, você olha pro banco, tá porra, que tá com medo, já entram derrotados em campo. E aí eles olham pro banco e tá o Rogério aqui também, ó. O que eu faço? O que eu faço agora? O que eu faço agora? E aí fica tudo uma merda, uma desorganização, um time estranho. Cara, não é. Esse elenco, eu respeito o Grupo City, eu respeito a metodologia do Grupo City, eu respeito que o Grupo City não é, e eu não vou pedir a demissão aqui do Rogério Ceni, mas necessariamente precisa colocar ele na parede. A imprensa da Bahia precisa, de alguma forma, pressionar o Rogério Ceni e falar, cara, é mais de um ano de trabalho. O que tá acontecendo com esse time? O Felipe Luiz, que chegou ontem, deu 3 treinos, botou na cara, a gente pode até achar, a gente pode até poderia perder, o Bahia perdeu pro Flamengo, beleza, o Bahia perdeu, mas jogou. Eu lembro que o Bahia saiu aplaudido no Maracanã, porque jogou sem medo, perdeu no último minuto, mas jogou sem medo. Eu perguntei pro próprio Rogério Ceni, falei, Rogério, parabéns pela atuação aqui no Maracanã. Poucos times vêm aqui no Maracanã e colocam o Flamengo na parede. Cara, mas não adianta, o Bahia já entra em campo, meus amigos. Tu olha na cara dos jogadores, eles estão se cagando de medo. Se vocês estão com medo, vocês não podem fazer parte do projeto grandioso. Primeiro é trazer um treinador que pense grande. O Rogério Ceni é paulista, pô. O Rogério Ceni é trajado em São Paulo. O Rogério Ceni é trajado no São Paulo, que a todo instante vê os clubes do Nordeste como que dá pra chegar, que o investimento, não, a gente é o Bahia, se a gente for pra Sul-Americana, tá tudo bem, é o projeto. O que o Bahia fez hoje contra o Flamengo? O que o Flamengo fez hoje, cara? O que o Flamengo fez hoje pra poder a gente estar falando? Cara, o Flamengo não jogou. Se o Flamengo jogar, na moral, se o Flamengo jogasse como jogou contra o Corinthians pela Copa do Brasil, seria uma goleada na Arena Fonte Nova, porque o Hugo pegou tudo no Maracanã. Hoje o Flamengo fez o simples. Hoje o Flamengo fez o básico e venceu de 2-0 fazendo o simples, fazendo o básico. E o Rogério Ceni com medo no banco, eu não sei o que fazer, e agora como é que eu faço? Gravem o que eu vou falar aqui. Vocês estão de prova, gravem o que eu vou falar. Lá atrás, no Campeonato Estadual, o Rogério Ceni já culpou o gramado, culpou o calor, culpou a sequência de jogos, culpou os reforços, culpou um monte de coisa. O Rogério Ceni, a partir de hoje, tenho certeza que já a partir dessa coletiva de daqui a pouco, o Rogério Ceni ele vai começar a expor o elenco, porque ele tem essa característica. Ele vai começar a expor o elenco, porque ele não vai ficar segurando essa bomba sozinho, não. Não vai ficar. Ah, porque os jogadores, porque o Cauli, porque o Tassiano, porque o time vai começar a expor os jogadores. Cara, que atuação patética, que atuação pífia, que atuação medonha do Bahia hoje. Inexplicável. Nem o Cuiabá joga com tanto medo quando vai enfrentar o Flamengo. O Cuiabá foi no Maracanã, acho que ganhou do Flamengo, empatou alguma coisa dessa. O Fortaleza sai pra jogar contra o Palmeiras, sai pra jogar contra qualquer time, pega o Palmeiras lá no Castelão e joga, pô. Medo de perder. A vontade desse time ganhar, porque o time tem tanto medo de perder que não joga, cara. Eu vou manter aqui a minha linha de não pedir fora treinador, e não vou pedir. Mas se o Grupo City, ele quer o bem do Bahia, se o Grupo City quer o bem do andamento do trabalho, se o Grupo City tá olhando e tá avaliando o que tá acontecendo, no mínimo tem que colocar ele na parede e pedir explicações, porque ele é o comandante. É um time sem padrão, é um time sem vontade, é um time sem organização, é um time medroso,
o time do Bahia. Essa atuação de hoje não tem explicação, gente. Essa atuação de hoje não tem como a gente nem falar assim, cara, por quê? Porque não tem porquê. Foi do início ao fim. Início, meio e fim que o Bahia jogou acovardado, com medo, se tremendo, se cagando. Você tá perdendo de 1-0, parece que o Rogério Ceni olha pro fala assim, gente, tá 1-0 só, tá bom. Tá 1-0 só, tá bom. Que isso, cara? Tá 1-0. Porra, tava perdendo por 1-0, vai pra frente pra fazer pra empatar o jogo. Vai pra frente pra tentar virar o jogo. O Bahia, ele começa jogando com medo. Toma 1-0, a gente acha que o Bahia ele vai de alguma forma aumentar o ímpeto. Ele continua jogando do mesmo jeito, não aumenta a intensidade, não aumenta o ímpeto. Aí toma o segundo gol, sai todo mundo beleza, sai todo mundo ali se cumprimentando, sai todo mundo rindo como se nada tivesse acontecendo. De 2-1, ou o trabalho do Rogério Ceni é muito ruim, ou o trabalho dele é muito ruim, ou os jogadores estão de sacanagem. Ou os jogadores estão de sacanagem. Porque tem isso, né? O Gabigol até ontem não tava correndo, agora tá dando pique em cima do goleiro. Porque não é possível. Hoje, se não foi a pior, foi uma das piores atuações de time da Série A que eu vi, irmão. Hoje, se não foi a pior, foi uma das piores atuações de time de Série A que eu vi nesse Campeonato Brasileiro. Vamos cobrar o Rogério Ceni, vamos cobrar o Rogério Ceni. Mas, porra, o elenco do Bahia também tem que ser cobrado. Os jogadores que recebem milhões muito bem, tem que ser cobrado. Se o treinador é burro, se o treinador tá trabalhando mal, os jogadores em campo, de alguma forma, eles precisam fazer a coisa acontecer. No mínimo, eles precisam falar assim, cara, esse cara não sabe porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma. A gente aqui em campo agora, que a gente vai, de alguma forma, fazer as coisas acontecer. E não fica todo mundo passivo, com medo. Todo mundo assustado, com o olho arregalado. Gente, é o Flamengo. Tá, mas esse é o Bahia, porra. Esse é o Bahia. E aí o Bahia agora volta no Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Cruzeiro. E o Bahia pode ter certeza absoluta que vai incorporar o ressuscitador. Certeza absoluta que na próxima rodada, com esse futebol mequetrefe, com esse futebol fraco, pífio, o Bahia vai nada mais, nada menos que ressuscitar o Cruzeiro, que tá perdendo pra todo mundo. Perdeu pro Fluminense, perdeu pro Vasco. Lá em Minas Gerais, já deve estar todo mundo assim, ainda bem que na próxima rodada é o Bahia, porque não é possível. Estão perdendo o respeito de jogar com o Bahia, porque sabe que o Bahia é um time de cagão, pô. Sem sangue do olho e sem vontade. E bem lembrado pelo Bacelar aqui, ele ainda vai jogar sem Caio Alexandre e sem o Ares, porque perdeu o jogo e ainda perdeu a cabeça. Pífio, patético, uma das piores atuações que eu vi nesse Campeonato Brasileiro, não porque o time é ruim, é porque é um time covarde, é um time que tem medo. E jogador que tem medo de jogar jogo grande, tem que jogar na Série C do Campeonato Brasileiro. Lá não tem pressão nenhuma. Jogador que tem medo de jogar com torcida grande, vai jogar no Bragantino, que lá no Bragantino é meia dúzia de gato pingado, com todo respeito ao Bragantino. Porque jogar no Bahia é entrar com sangue no olho, é entrar com pressão, é saber lidar com a pressão. E esse elenco já perdeu no canto do hino nacional. Para do hino, porque eles estavam com medo, olhando para os jogadores do Flamengo. Cara, é o Flamengo, é o Flamengo, é o Flamengo, pô. E vocês estão vestindo a camisa do Bahia, pô. Aqui tá o Flamengo e aqui tá o Bahia, pô. Inacreditável, inacreditável. Você que tá comigo, deixa o like. Meus amigos, a parada é o seguinte, a pressão tá enorme. Ontem, apesar de ter sido eleição, né, a gente trabalhou demais para poder buscar algumas informações para poder entender o momento do tricolor baiano, se efetivamente é pensado em algum tipo de mudança, se é pensado em demissão do treinador Rogério Ceni. E como vocês que acompanham a gente aqui há bastante tempo sabem que a gente tem duas fontes muito fortes dentro do Grupo City, que trabalham dentro ali do Bahia. Ultimamente eu não tenho pedido tanta informação, não tenho feito tantos contatos, mas mediante tudo que vem acontecendo, a pressão que está sendo exercida pelo torcedor e também os protestos que aconteceram na última partida contra o Flamengo, peguei o telefone, dei aquela ligaçãozinha, primeiro mandei a mensagem, né? A mensagem chegou, mas não obtive resposta. Aí o jornalista, o repórter, ele tem que ser insistente, né? Às vezes tem que ser até inconveniente. Então no domingo de eleição acabei lá ligando para conversar e entender a que pé tá a situação do Rogério Ceni no comando técnico do Bahia. A verdade é a seguinte, meus amigos, a verdade sobre a possível demissão do Rogério Ceni no Bahia é a seguinte: existe uma pressão muito grande para a demissão dele. Inclusive, já houve algumas reuniões para poder entender o momento, se vale a pena essa mudança, juntamente com o Cadu Santoro. Essa informação é que chegou, que houve conversas e reuniões para poder entender se vale a pena essa mudança. Cabe ressaltar que não é característica do Grupo City demitir treinador no final das temporadas, mas no meio das temporadas, melhor dizendo, mas há um medo iminente de que o Bahia não vá para a próxima Libertadores. Conforme a gente já vem falando aqui muitas vezes sobre a importância do Bahia estar presente na Libertadores de 2025, a gente não fala por falar, a gente não fala porque a gente acha que é importante. Porque pro Grupo City, isso é informação. Pro Grupo City é muito importante que o Bahia esteja na próxima Libertadores, pela visibilidade, para que o investimento ele seja compatível com a presença
do Bahia, para que o Bahia possa voltar a uma competição internacional depois de muitos anos. Então, assim, se faz necessário a presença do Bahia para que o andamento do projeto ele seja de alguma forma acelerado e avalizado como bom, né? A gente sabe que no início do Campeonato Brasileiro, o Bahia teve no alto ali da tabela, por pouquíssimo não assumiu a liderança do Brasileirão e acabou caindo. A avaliação do trabalho do Rogério Ceni está sendo feita, existe a pressão. Eu perguntei, cara, vai cair? Cara, existe uma pressão enorme para derrubar o Rogério Ceni internamente, mas a alta cúpula do Bahia, a alta cúpula de gerenciamentos do Grupo City ainda não sugeriu a queda. Mas há sim toda uma análise, há sim reuniões para poder entender qual passo que tem que ser dado, e aí eu vou trazer a informação que eu acho que é a mais contundente, eu acho que é a informação mais importante para o tricolor baiano até aqui, é de que internamente existe o consenso de que o panorama não vai mudar. Então, assim, a grande questão, a gente sabe que o Grupo City não é de fazer mudança de treinador no meio de temporada, isso aí é deles, a gente sabe que eles não fazem isso historicamente. Mas só que há um consenso interno dentro do tricolor baiano de que o grupo já não compra mais as ideias do Rogério Ceni, tá? E de que o Rogério Ceni não consegue mais tirar algo desse grupo. A mesma coisa que aconteceu no Flamengo do Tite está acontecendo agora do Bahia também. A gota d'água são as entrevistas coletivas dadas pelo treinador e, consequentemente, a teimosia do Rogério Ceni em observar, analisar, visualizar os problemas e, consequentemente, solucioná-los, seja no decorrer do jogo ou na partida seguinte. Isso não vem acontecendo. Então, assim, se você, torcedor tricolor, tá irritado com a inoperância do trabalho do Rogério Ceni, com a falta de mudança, né, e com a teimosia do Rogério Ceni, saiba que internamente isso também já está irritando a alta cúpula do tricolor baiano. Existem reuniões visando analisar se vale a pena a demissão ou não. E vou te dizer aqui essa informação, tô até medindo as palavras para não falar tudo, senão vocês vão acabar sabendo, né, quem é a fonte, mas de que já existiram conversas para poder entender e avalizar uma possível saída do treinador. Entretanto, não há possibilidade, desde que o Rogério Ceni peça, se ele pedir para ser demitido é uma outra história, mas não há possibilidade disso ser colocado em pauta efetivamente nesse momento antes do confronto entre Cruzeiro e Vasco da Gama. Isso pode definir o futuro do Rogério Ceni no comando técnico do Bahia. Porque em caso de bons resultados, em caso de evolução, em caso do Bahia conseguir nesses 6 pontos, 3 pontos, né, ou 4 pontos, o Bahia voltar a subir no alto ali da tabela, o Rogério Ceni, ele demonstrar a mudança, ele demonstrar que quer mudar, ele demonstrar que está detectando os problemas, existe a possibilidade de permanência até o final do ano, mas tudo indica que ano que vem, Rogério Ceni não fique no tricolor baiano para 2025. Então a informação é essa, internamente está borbulhando, já se conversa uma possível saída, entretanto vai se esperar para entrar numa conversa ainda mais profunda sobre uma mudança depois do jogo contra o Cruzeiro e depois do jogo contra a equipe do Vasco da Gama, porque há um medo iminente de que o Bahia esteja fora, mesmo o Bahia indo para uma Sul-Americana, mas para o Grupo City seria espetacular, até para a visibilidade do clube, da marca, estar na próxima Libertadores. Então não se espantem se caso o Bahia não consiga bons resultados contra a equipe do Cruzeiro e Vasco da Gama, troque. E há consenso, e existe um consenso de que precisa ser um técnico grandioso, precisa ser um técnico de renome, não pode mais ser um treinador em início de carreira, como foi o Paiva e como está sendo aí o Rogério Ceni, que foi um jogador, foi um goleiro espetacular, foi um atleta espetacular, mas como treinador ainda está engateando. Precisa de um treinador de pulso e que imponha respeito ao elenco. Como eu disse anteriormente, uma das coisas que estão impactando nisso é o fato de internamente se achar que o Rogério Ceni não consegue mais tirar nada de proveitoso desse elenco e que o elenco não absorve mais as ideias do treinador Rogério Ceni.
querem. Em falar de Libertadores, meus amigos, vamos falar aqui das chances, né, de G4 e G6, tá bom? Vamos lá, ó. Chance de G4 e G6 no Campeonato Brasileiro. Botafogo tá com 99,4% de chance de G4, Palmeiras 97%, o Fortaleza 81% e o Flamengo 72%. E aí vem na quinta colocação ali o São Paulo com 21%, o Inter tá na frente aí do Bahia com 19% e o Bahia de G4, olha só, do Inter tá com 19%, o Bahia tá com 4% de G4. Tá? Mas pro G6, né, evidentemente vai pro G6, que é a pré-Libertadores. Nesse momento, o Bahia pro G6 está com 34,83%. Então, assim, é um dado, é uma porcentagem relevante, entretanto, já começa a ficar preocupante, tendo em vista que o Cruzeiro, que vai ser o próximo confronto em Minas Gerais, é um jogo de 6 pontos, tá com 19,95%, quase 20% de possibilidade aí do G6. Então, sinal de alerta ligado no tricolor baiano para possível histórica, né, depois de muitos anos, histórica classificação para Libertadores da América, tá bom? Bom, gente, o pepino está formado, certo? A torcida do Bahia, nós, torcedores do Esporte Clube Bahia, estamos super revoltados com as atuações do clube e principalmente com o treinador Rogério Ceni. Rogério Ceni, certo? 99,9% da torcida do Esporte Clube Bahia, olha o que eu estou dizendo, 99,9% da torcida do Esporte Clube Bahia é contra o Rogério Ceni. E aqui, gente, finalizando o nosso vídeo, eu vou deixar uma pergunta no ar e gostaria que vocês respondessem na descrição do vídeo. Duas questões. Vocês são a favor, caso o clube não obtenha sucesso nessas duas partidas que faltam, nessas duas partidas que vamos fazer agora, uma contra o Cruzeiro e a outra contra o Vasco, certo? Restando 9 jogos. Dessas duas que vamos fazer agora, Cruzeiro e Vasco, se não obtermos pontos, vocês são de acordo a permanência desse treinador, Rogério Ceni? Sim ou não? Outra pergunta. Na opinião de vocês, mesmo o time, mesmo os jogadores, certo? Fazendo um bom jogo agora contra o Cruzeiro e contra o Vasco, vocês são de acordo em 2025 permanecer com esse treinador? Sim ou não? Qual a opinião de vocês em relação à permanência desse treinador, que, ao meu ver, ele perdeu o comando totalmente. Ao meu ver, ele perdeu o comando. E sem essa de ficar passando a mão na cabeça de treinador, rapaz. Muitos não gostam. Poucos, certo? É poucos, certo? Que não gostam quando a gente fala mal, quando a gente pede a cabeça do treinador. Alguns não gostam. Mas, como eu disse a vocês, 99% da torcida do Bahia não aceita mais a permanência de Rogério Ceni. Comenta na descrição do vídeo. O que é que vocês acham? Demissão ou não? 2025. Vocês gostariam de ter o treinador do Esporte Clube Bahia, Rogério Ceni, como treinador em 2025? Sim ou não? Faça um pequeno pequeno comentário aí na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Forte abraço a todos e até o próximo plantão BAP Esquadrão. Fui, galera! Grupo Bahia, amor e paixão, amor e paixão. Bahia! BAP